volta com o Planeta Mulher. E hoje, na segunda entrevista da série contra a violência doméstica, eu tenho comigo a psicóloga Kátia Branco, que é do Núcleo contra a Violência Doméstica. Kátia, tudo bem? Tudo bem, Claudinha. Kátia, tem tão pouco tempo que você veio aqui e nós já falamos sobre violência doméstica tantas vezes. E ainda essa semana eu vi dados que me assustaram bastante, que nos motivaram a falar sobre violência doméstica mais uma vez. A ONU, então, trouxe-nos dados assustadores, onde os dados de violência doméstica, mais uma vez, superaram 37%, um aumento de 37% no mundo inteiro. Eu penso que é quase impossível começar essa entrevista sem te perguntar por que será que em 2020, numa época em que nós falamos tanto sobre violência doméstica, esse problema ainda não vou nem dizer por que ainda não acabou, mas pelo menos por que isso não diminui, Kátia? A violência é algo inerente ao ser humano? Eu acho que sim. Infelizmente, os números realmente têm aumentado e para quem trabalha nesta área já há algum tempo, acabamos por, como disse, não é, questionar muitas vezes porque é que realmente estamos aqui a trabalhar tanto e achamos que estamos no bom caminho e depois vêm novamente dados que nos entristecem um pouco. Nós tentamos perceber porque é que há este aumento de violência. Acho que é importante e temos que ter muito cuidado também a ler estes dados que nos chegam, porque eu acredito nesta problemática que é no sentido que é importante se falar. E eu acho que é o outro lado que a gente obtém de se falar tanto sobre esta temática. Eu não quero crer, por exemplo, a nível de região, que os números tenham aumentado assim tanto. Na altura da pandemia, sim, não é? É uma altura diferente do que nós estamos habituados, mas nos últimos anos há quem realmente se depare e questione se estes números não estão realmente a aumentar, então o que é que as instituições que trabalham nesta área estão a fazer. E eu quero crer, como disse, que tem que ter algum cuidado a ler estes dados. E eu não quero acreditar que realmente a violência tem aumentado assim de uma maneira desproporcional. Eu acho que cada vez mais se fala sobre o assunto e quero crer que... O que é maravilhoso. O que é muito bom. E eu acho que aqui os mídias têm feito um ótimo trabalho. Acho que já não é tanto tema tabu, o que é muito bom também. E isto é um tema mais, como o Padre Júlio referiu no último programa, é um crime público. E, portanto, as pessoas também têm que ter esta responsabilidade. E eu acho que cada vez mais se percebe que isto não é um problema dos outros. Isto é um problema que pode chegar a nós. E aí as pessoas começam a querer, não é? Já querem ouvir para saber como é que as coisas se resolvem, como é que podem pedir ajuda. E eu acho que isto é importante. Isto é um dos caminhos, é realmente falar sobre esta problemática. E também quero crer que uma pessoa que está numa situação destas comece a lançar a dúvida nela, que é, isso realmente aconteceu, isto também, mas eu se calhar nunca juntei estas duas coisas e agora começo a pôr isto tudo em causa. E só o fato de fazer refletir muitas pessoas que estão a passar por uma situação de violência doméstica, eu acho que já é muito bom, porque isto antigamente não acontecia. Era tudo dentro de casa, a pessoa sofria sozinha, quase quer sofrer até à morte, não é? Porque também se falou no outro programa que é a questão, às vezes uma questão religiosa, cultural, o que é que os outros vão pensar. Infelizmente ainda temos muito esta cultura. Mas sabe, Kátia, você referiu isso aí agora e de repente acendeu uma luz sobre mim. Eu, graças a Deus, nunca passei por violência doméstica, nem minha família assim mais próxima, e de repente você fala, isso, de repente os médias estão trabalhando sobre isso, e eu começo a perceber que há uns 6 anos eu começo a trabalhar com você, e ainda na época a Letícia Leal trabalhava junto também. E dessa época eu comecei a ficar mais atenta sobre essas questões. E a partir daí eu comecei a trabalhar muito. E realmente antes eu não era sensível a essa questão. Exatamente. E a partir daí eu comecei a ter muito mais contato com outras pessoas e muitas pessoas passaram a entrar também na nossa página e falar. E realmente foi só a partir daí que eu comecei a ter esse contato. E essas pessoas começaram. Ou seja, era um assunto que para mim era um certo tabu. Eu não era muito sensível a isso e a partir daí comecei a entrar mais nisso. E isso é muito importante, porque se era um assunto que para mim era algo quase que morto, passou a ser também
algo que me incomoda e que eu já não importo de ajudar uma outra pessoa, e isso é importante para mim. E penso que para muitas outras pessoas que estão a nos ouvir também. Nessa questão dessa nova campanha que nós estamos fazendo durante essa semana, eu quero que a Kátia fale para nós o que é violência doméstica, qual é a definição de violência doméstica. A violência doméstica, portanto, está enquadrado num crime público, da Lei 152, e realmente já sofreu, também dado muitos acontecimentos a nível do nosso país, também já foi alterada várias vezes. Inclusive, eu não sei precisar as datas, mas, por exemplo, antigamente não existia o crime de violência no namoro, e agora este crime já está incluído também no crime de violência doméstica, e também houve algumas alterações a nível da lei. Portanto, o que eu posso referir é que, neste momento, o que está estipulado no Código Penal é que realmente o crime de violência doméstica é um crime reiterado, portanto, que acontece várias vezes. Normalmente, como também já referiram, infelizmente, eu digo infelizmente porque eu acho que ainda há mais vítimas além da mulher, portanto, não é só, antigamente falava-se muito que era o homem que era o agressor e a vítima seria a mulher. Hoje em dia não, até, e também há pouco tempo saiu também uma notícia sobre este assunto, que é, o que querem também é que, além de a vítima, que pode ser homem ou mulher, também as crianças que vivenciaram experiências, portanto, de violência doméstica, sejam consideradas como vítimas e tenham um estatuto também que lhes protege de alguma forma. Os idosos, que até têm um estatuto de vítima vulnerável pela sua idade e por outras situações também, estão em situações de risco, a questão das crianças, e também antigamente, que era por aí que não entrava o crime de violência no namoro, é que as duas pessoas, portanto, agressor e vítima, tinham que coabitar. Neste momento, não. Portanto, pode ser um ex-namorado, desculpa, como pode ser um ex-companheiro. E o que nós dizemos também muito às vítimas que já saíram desta situação de violência é que muitas vezes, quando têm filhos em comum, elas pensam, ok, já não estou com esta pessoa, a partir de agora já não vou ser mais vítima, e o que temos percebido é que quando há a entrega das crianças, quando há alguma situação que têm que falar sobre a escola, aí, apesar de já não coabitarem, existe sempre, ou normalmente, insinuações, ofensas à outra pessoa, manipulação. Exatamente, e é sempre um momento de tensão e muitas vezes um momento violento. Portanto, que já não estão juntos, mas continua a ser vítima daquela pessoa. Portanto, isso também é importante, porque nós também consideramos um outro tipo de relação, que é a de ex-marido e de ex-mulher, que pode continuar a violência. A questão também, que eu falei no início, depende também do tipo de violência, que é importante, e o Padre Júlio também referiu no último programa, e muito bem, que não é só violência física. As pessoas às vezes têm aquela ideia, ele não me bate, portanto eu não vou fazer denúncia, porque depois é crime da mesma forma. E uma coisa que eu esqueci-me de referir da última vez, e eu gostava de frisar bem isto, e o Padre Júlio também falou da questão da culpa. É uma palavra que todas as vítimas que eu já acompanhei, elas trazem com elas. É a culpa e eu tenho sempre a imagem que é um fardo, quase que levam às costas. E eu passei esta culpa para a responsabilidade. Porque eu acho que também retira um peso muito grande da vítima. Esta vítima não tem culpa no sentido em que, e eu uso também muito este exemplo, que é, o agressor pode não estar bem com a sua vida, mas não vai bater no patrão. Não passa com a cabeça na parede. Ele sabe que vai bater numa pessoa que à partida não lhe vai dar resposta. Portanto, às vezes já ele fez sem pensar. Não é assim tão simples. Ou ele tinha bebida. Ele não se lembra do que fez. Então, se não se lembra do que fez, porque é que não deu com a cabeça na parede? Isto às vezes são pequenos exemplos que a gente dá, pois realmente, mas elas param para pensar. E esta é a diferença. Eu não estou a dizer que a vítima pode ter tido algum comportamento menos adequado ou que se calhar despoltou aquela agressão. Mas o ato, eu posso simplesmente estar a discutir com uma pessoa, acho que aquela pessoa não me está a respeitar e eu vou-me embora, eu não tenho que a agredir. E o ato da agressão, eu não quero dizer que é uma escolha do agressor, mas vai lá perto. Porque eu acho que aquela pessoa pode ter mais ou menos consciência, mas sabe o que é que está a fazer. Exatamente. Isto é da minha experiência, em que seja uns segundos, sabe. Porque o alvo é escolhido. E só aí, porquê? Porque o discurso que o agressor normalmente tem, o agressor
mulher ou homem, é muito que eu estou a fazer isso porque tu me fizeste aquilo. E por isso é que a outra pessoa tem culpa, porque ouviste uma vida inteira se eu preciso. Tu é que me fazes isto. Tu é que você que teve a culpa, é você que tem a culpa. Tu é que me tiras do sério, tu é que me respondeste. Não tivesse respondido, eu não tinha feito isso. Portanto, isto são anos e anos a ouvir este discurso. E de um dia para o outro, Claudine, tu começas-te a comportar daquela forma como dizem que tu te comportas. Mas isto são segundos. E em segundos, eu sem querer estou numa situação de violência doméstica. Kátia, muitas pessoas que vão mesmo na nossa página, e eu até trouxe aqui, elas contam que no início do namoro tudo são flores. É um namoro muito maravilhoso, é um namoro muito intenso e que é quase imperceptível que aquela pessoa é uma pessoa violenta, é uma pessoa difícil, muito pelo contrário, é tudo muito sedutor. Como identificar uma pessoa que vai ser violenta? Porque depois, quando descobre que essa pessoa é uma pessoa manipuladora, é uma pessoa violenta, já é tarde demais, já está. Muitas vezes essa pessoa vai viver fora da sua família. Muitas vezes essa pessoa vai viver isolada em outra cidade, em outro país. Como identificar os perigos, vamos dizer assim, se é que eu posso dizer assim? Isto é já um fator de risco, a questão do isolamento. Uma pessoa que vai para um sítio em que não tem referências... Sobretudo quando é muito rápido, não é? Exatamente. Isto é quase uma das estratégias de manipulação, não é? Da parte do agressor, que é isolar a vítima. E acontece muito, ou realmente deslocar para outro lugar, ou então querê-la tanto para si que esta pessoa, aos poucos, vai perdendo os contatos que tinha, familiares, amigos, e acaba por se isolar. E dá aquela sensação que é, se eu precisar de ajuda, eu não tenho ninguém. Portanto, mal por mal, vou ficar aqui. A questão também... Até a própria vergonha de voltar sem para dúvida, o... Não sem é? dúvida. A questão que é, que falaste logo no início da questão do namoro. Eu acho que é importante, às vezes realmente esta manipulação é tão bem feita que é muito difícil de perceber os sinais. Mas uma dica que eu dou é, observem como é que esta pessoa é com os outros. Comigo é sempre 5 estrelas, trata-me muito bem, mas como é que é com os outros? Quando está num grupo com os seus amigos, respeita-os, é de mais violento, é mais de ficar no canto porque não é o centro das atenções. Convém observar noutros contextos. Porque às vezes as pessoas estão a representar um papel autêntico. E quando estão em casa... querendo vender o seu peixe, né? E acontece muito senhoras que nos procuram que dizem mas ninguém vai acreditar em mim porque ele fora de casa ele é espetacular. Ele está aqui, ele está ali, ele está muito incluído na sociedade, portanto ninguém vai acreditar nisso. Portanto isto é uma forma também de intimidar a vítima, portanto a vítima nunca vai dizer que é. E realmente não acredita, porque é uma pessoa 5 estrelas, né? E nós, a às vezes, chata e a péssima. Ninguém diria. Nós próprios também temos, não é? Pessoas que eu falo por mim, eu trabalho na área e às vezes sai-me também que ninguém diz. Não, ficamos na dúvida, será que é, será que não é? E realmente isto acaba, eu às vezes, eu não quero dizer que o agressor ou o manipulador ou manipuladora, neste caso, tem a consciência destes passos todos. Não sei se terá, mas todos os passos que normalmente dão, alguns são pensados, outros vêm por acréscimo, mas realmente é questão do isolamento e do que a vítima não tenha crédito, exatamente. E realmente o que é que faz? A pessoa para, a pessoa tem tanto medo que paralisa. E uma coisa que eu gostava só de referir, Claudine, que eu também no último programa não falei, e tu falaste com o padre Júlio sobre isto, que é a dependência económica. Existe ainda em muitos casos, mas para mim a dependência que existe mais, e eu acho que vai acontecer cada vez mais, e que explica muitos casos porque é que as pessoas não saem destas relações e porque é que as pessoas regressam a estas relações, que se chama dependência emocional, que é muito complicado de se trabalhar, é muito complicado de virar, eu ia dizer o espelho, não o espelho, de virar para a pessoa ver. Sim. A pessoa perceber realmente o que é que se passa aqui. E o que realmente é feito é que esta pessoa que está com a vítima trabalha sempre no sentido contrário, que é só eu. E há mulheres que ouvem frases que é ninguém te vai querer, eu é que estou-te a fazer um favor, portanto o melhor não se diz nada a ninguém porque ninguém vai acreditar em ti. E isto tudo, às vezes eu penso, mas como é que a senhora acredita nisso?
Porque aquilo é todo o dia. Aquilo é quase como nós darmos bom dia. O nosso cérebro é quase que um programa, né? É Tal e repetido, qual. repetido. E aquilo já está, e quase que a pessoa acha que realmente ele tem razão e, portanto, o melhor é ficar por aqui. A pessoa tem medo do que é que vai estar do outro lado, a pessoa tem medo de se consegue ou não. Muitas vezes dos filhos, muitas vezes da própria, não é? Segurança, porque há ameaças aqui no meio. Vai chegando uma idade que a pessoa já fala, olha, será que eu tô chegando à a pena? menopausa, eu já vivi com esse homem, Tal será e que eu vou ter qual. outro que é pior do que esse, não é? Tal e qual. Nós temos aqui uma história que é assim, quase que chocante, que essa senhora pediu pra gente não identificar, mas ele foi com ela numa loja, e na loja era muito cortês, com a senhora, com a vendedora, e falou, pode escolher a roupa que você quiser, e ela já falou, não vai ser bom. E ela escolheu uma roupa assim mais barata, e ele, não, querida, escolhe o que você quiser. Ela escolheu uma roupa, e no final ele, não, pega uma melhor, e ela comprou. E quando chegou em casa, ele ficou muito furioso e bateu muito nela. Ele falou, pra que você escolheu essa roupa tão cara? Nem tinha sido ela, foi basicamente ele. E depois ela descobriu que, na verdade, ele queria cortejar a senhora dona da loja. Veja isso. E ela ficou com aquela roupa, e ele depois ainda fez vestir aquela roupa, porque falou, eu gastei dinheiro com essa roupa, mas na verdade era para fazer bonito para a dona da loja. Isso acontece, Claudine. E que necessidade de aparecer para outras pessoas. Eu acho que eu sempre disse isso, eu acho que a violência doméstica tem que ser trabalhada em família, tem que se trabalhar em todas as vertentes. Mas principalmente, eu trabalhar com vítimas não é fácil, porque elas próprias têm sentimentos ambivalentes. E muitas, aquela pessoa foi a única, e às vezes tem essa noção que as salvou. Sim. São pessoas, não é? Que também têm o seu passado, muitas que casam para sair de casa, não é? Porque às vezes também têm histórias de maus tratos, e muito que vem ali aquela tábua de salvação. E o já não querer a tábua de salvação também muitas vezes não é bem aceito por elas próprias. Sim, sim. E o realmente admitir, ok, o meu casamento afinal fracassou, nós todos temos, não é, aquele sonho que é para o resto da vida, e isto não é um processo fácil, também um processo interior fácil. E acho que também muitas mulheres adiam isto. E se calhar este tempo de Covid fez a pessoa parar para pensar. Sim. Tenho não sei, tenho esta ideia, não sei se é verdade ou não, mas acho que muitas pessoas também foram obrigadas, entre aspas, a parar para pensar sobre as suas vidas. E há uma coisa aqui que eu acho que é o principal de tudo, e já referi da última vez, que é a questão do amor próprio. É isso. Nós temos, já além de trabalhar a outra pessoa, nós também temos que trabalhar esta vítima. Tudo passa por aqui, né? Sem dúvida, que eu acho que o primeiro passo é não aceitar. E os discursos que nós ouvimos é, foi a primeira vez, então eu vou dar uma oportunidade. Não se pode dar, porque como o Padre Gil disse, muitas vezes as mudanças são para piores. Se um agressor ou uma agressora não reconhece que realmente agiu mal, nunca vai conseguir mudar. E nós sabemos que os dados, o número de pessoas que reconhece que é um agressor é baixíssimo. Ele não vai melhorar. Já muitas vezes só conseguimos, e percebemos isso quase que empiricamente, com o contato com os agressores, homens, o que lhes faz, se calhar, em alguns reconhecer, é quando percebem que perderam os seus filhos, ou que perderam a sua esposa, quando perderam. Às vezes costuma-se dizer, a gente só dá valor quando perde. E quando se fala dos filhos, alguns realmente reconhecem que não tiveram bem e tentam, pelo menos, não estou a dizer que ter a pessoa de volta, mas quando há as visitas, quando têm contatos com os filhos, ter alguma noção de que realmente não vale a pena insistir. Ok. Pronto, ali não vale Depende também da percepção da mulher. Sem De que falar, olha, chega e agora não volta mais para trás. Tal e qual. Porque se der a corda também, se calhar, ainda volta. E, porque é cômodo para eles. Sem dúvida. Ou para elas, né? Porque aqui falamos de homem e de mulher também. O que é que nós ouvimos muitas vezes? Mulheres que às vezes dizem, eu não quero. O que é que as mulheres muitas vezes, elas próprias falam? É que ela é convencida, é que ela tem mania que é melhor que as outras. Mas não, a pessoa eu acho que é importante também as pessoas perceberem o que é que realmente querem. E se perceberem que há coisas, é como o seu Padre Júlio disse, se aquele rapaz, estou a falar em relação aos namoros, vou inventar, eu gosto de viajar, eu gosto de acampar, e se conheço uma pessoa que realmente tem medo de andar de avião e que nunca até agora pôs em causa ir acampar,
Eu não estou a dizer que não vai dar certo, mas vai ser mais complicado. Exatamente. Se está a pensar que depois de casar ele vai perder o medo de andar de avião, é mentira. Pois é. Pronto. Isto é só um pequeno exemplo. Ou seja, ou se realmente acertam as coisas em, ok, se calhar eu vou tentar começar a viajar para perder o medo, ou temos esta vontade que as coisas resultem, e eu digo muitas vezes, eu acho que hoje em dia os casais não têm objetivos comuns, cada um tem os seus, mas comuns não existe. É ter filhos e depois às vezes nem corre bem. E eu acho que é o que falta, é realmente ter uma relação de casal e uma relação familiar. Ou então têm realmente relações consigo próprios que se propõem depois ao resto. E acho que, aqui falo por mim, não é? As mulheres têm que ser um bocadinho, ter também uma orientação do que é que querem, o que é que gostavam de ter na sua vida, e realmente se calhar há coisas que não se devem sujeitar, porque se aquela pessoa é assim, não é por eu falar de outra maneira que a coisa vai correr melhor. É isso mesmo. Infelizmente, nem sempre é, nem sempre é. Kátia, muito obrigada por essa partilha maravilhosa mais uma vez. Assim nós terminamos essa entrevista e espero que você possa voltar para partilhar mais coisas conosco. Mais uma vez, obrigada. Mais uma vez, obrigada também pela campanha, Claudine. Eu acho que, como referimos já há pouco, também programas destes eu acho que nunca são demais. Trazer outras pessoas com outros olhares, eu acho que é importantíssimo. E uma coisa que eu acho que é importante também deixar aqui é as pessoas que neste momento possam estar a ser vítimas perceberem que não são as únicas. Às vezes nós pensamos, se calhar está bem, mas isto não ajuda. Ajuda, porque nós pensamos sempre que não vamos ser capazes, que só os outros é que são, mas não. Se é isso que nós realmente queremos, se estas pessoas não estão bem consigo próprias, perceber se for necessário que existem ajudas e que também é preciso elas quererem dar este salto e fazer esta mudança. Termino o programa hoje fazendo das minhas as palavras da Kátia. Se você está aí a nos ouvir, saiba que os nossos esforços são para você. Acredite que tudo tem que partir de você. Acredite que é possível. A Kátia está aqui, assim como várias outras pessoas, vários outros profissionais. Acredite que você tem que melhorar para o resto do mundo melhorar também. É possível. Acredite. Tem um pouquinho, dói um pouco, tem que ter um pouco de esforço, mas depois tudo acontece, tudo funciona, tudo anda e você vai ficar muito melhor. É verdade, as coisas acontecem, a força tem que vir de dentro de você. Grande beijinho e até o próximo programa.